A paz do Senhor, pequeninos de Jesus, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula com uma oração. Vamos lá? Primeiro um cântico. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Vamos lá? Papai do céu, peço que o Senhor venha abençoar a nossa aula de hoje. Abençoe cada coração que está assistindo essa aula, dessa criança, dessa família. Que o Senhor venha glorificar o teu nome em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sabia que você está fazendo um grande serviço ao Senhor? Você poderia estar fazendo outra coisa nesse momento, não é verdade? Mas você parou seu tempo para estar assistindo essa aula e por isso você já está fazendo um serviço ao Senhor. E é sobre isso que a nossa aula vai falar hoje, sobre a preguiça. Show preguiça. Tem muita gente que tem preguiça, não é verdade? Mas preguiça não é de Deus, né? Por isso que o título da nossa lição de hoje é Show preguiça. Show preguiça. Fica atento. Show preguiça. Nada de preguiça no serviço do Senhor. A nossa frase de hoje é: não sereis relaxado no serviço de Deus. O que é serviço de Deus? Vamos aprender na aula de hoje. Agora nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus, que é a Bíblia. E o nosso versículo de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 21. Vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus. Opa! Chegou, isso mesmo, Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Está no Novo Testamento. Vamos lá? Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança vos aperfeiçoou em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Muito bem. Quem é o Deus da paz? Né? Ora, é o nosso Deus que criou os céus, criou a terra, criou todas as coisas. E também seu único Filho, Jesus Cristo, que ele enviou à terra, veio ao mundo para morrer por nós, para morrer naquela cruz, para nos salvar, para que a gente tenha a vida eterna. Você sabia disso, criança? Muito bem. Serviço do Senhor é como a frase de hoje: não sereis relaxado no serviço do Senhor. O que é ser relaxado? Relaxado é a gente fazer as coisas assim de qualquer jeito, do nosso jeito, de qualquer maneira, né? E Deus não gosta disso também. Deus não gosta que nós façamos nada relaxadamente. E quer que nós tenhamos paz com os homens e paz com Deus. O Deus da paz, ele nos dá tudo o que a gente precisa para poder fazer o seu serviço, para fazer a sua vontade. Servir ao Senhor é fazer tudo para a glória de Deus. Quando nós louvamos, quando nós oramos, lemos a palavra de Deus, nós podemos servir a Deus fazendo todas essas coisas. E na história de hoje, nós vamos aprender com duas pessoas o que não devemos fazer no serviço de Deus. E também com uma pessoa, como devemos fazer o serviço de Deus. Vamos para a nossa história? Na história de hoje, vocês estão vendo esse homem em pé aí com a mão na barba? O nome dele é Eli. Eli, no tempo, era o sumo sacerdote daqueles tempos, no templo. Era ele que era responsável por sacrifício aos animais, acender as luzes do templo, recolher as ofertas. E tá vendo esses dois aí de bar que estão oferecendo sacrifício? São os dois filhos de Eli. O nome deles era Hófni e Finéias, né? Eles estavam aí oferecendo sacrifício de animais. Só que Deus, ele não se agradava dos filhos de Eli, porque eles faziam coisas que não agradavam ao Senhor. Eles faziam o serviço ao Senhor relaxadamente, de qualquer jeito. Sabe o que eles faziam? Eles roubavam as ofertas do altar. Eles tinham uma vida que não agradavam a Deus. E por isso Deus ficava muito triste com eles, né? Porque eles faziam coisas que não eram agradáveis a Deus. Então Deus
ficou muito triste com Eli, porque Eli não corrigia os seus filhos. Eles faziam coisas erradas e Eli prestava atenção, mas também não corrigia seus filhos. E isso desagradava muito ao Senhor, né? E eles faziam esses sacrifícios por quê? Porque naquele tempo Jesus não tinha vindo ainda. Então era necessário sacrificar animais para ter perdão de pecados. Só que hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, não é verdade? Porque Jesus, ele veio ao mundo e morreu por mim e por você, e hoje nós não precisamos mais fazer isso, porque Jesus, ele já se fez pecado por nós. Ele morreu naquela cruz, derramou seu sangue para nos salvar e para nos livrar dos nossos pecados. Naquele tempo, existia uma mulher chamada Ana. Ana não podia ter filhos. Ana não podia engravidar. E ela queria muito ter um filho. Então, quando Ana foi ao templo adorar o Senhor, ela orou e pediu ao Senhor. E Ana orou assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu o entregarei na casa do Senhor, para que ele viva no templo por todos os dias de sua vida. E Deus fez com Ana um milagre. Ana engravidou, Ana gerou um filho e colocou o nome dele de Samuel. E quando Samuel era grandinho, Ana levou Samuel até o templo e entregou para o profeta Eli, para que ele pudesse fazer os serviços do Senhor. E Samuel era muito diferente dos filhos de Eli, de Hófnis e Finéias. Samuel amava fazer os serviços do Senhor. Samuel ajudava Eli quando ele ia fazer os sacrifícios, ele acendia as luzes do templo, ele fazia tudo o que ele pedia. Ele ajudava a varrer o templo e ele fazia com muita alegria, porque ele fazia não para agradar Eli, mas sim para agradar a Deus, né? E ele fazia tudo como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Um certo dia, Samuel estava dormindo e ouviu uma voz que dizia: Samuel, Samuel. Ele acordou e disse: quem está me chamando? O senhor está me chamando, profeta Eli? Aí ele disse: não, Samuel, não sou eu que estou te chamando. Vai dormir. Muito bem. Samuel voltou a dormir de novo. E como já era muito tarde, ele voltou a dormir. De repente ele estava dormindo e de novo aquela voz: Samuel, Samuel. Ele ficou assustado novamente e falou: mas o profeta está me chamando. Levantou-se e foi de novo até o quarto do profeta. E falou: mas o senhor está me chamando, eu ouvi a sua voz. O profeta falou: peraí. Então você vai voltar para o seu quarto e vai voltar a dormir. Quando essa voz te chamar de novo, você vai dizer assim: eis aqui o teu servo, fala que o teu servo ouve. E foi isso que ele fez. Samuel foi todo feliz para o seu quarto, porque já era muito tarde. Ele deitou e ficou ansioso, esperando para ver se aquela voz ia voltar a chamar ele. De repente ele estava ali, olhando para o teto, e veio de novo aquela voz: Samuel, Samuel. Aí mais que depressa ele falou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel ficou muito feliz, porque a partir daquele dia começou uma amizade muito grande com Deus. Tudo que Deus queria falar, ele falava para Samuel, e Samuel estava sempre pronto para ouvir a voz de Deus. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer da melhor forma possível para Deus. Assim como Deus quis ter uma amizade com Samuel, Deus quer ter uma amizade comigo e com você hoje. Mas para isso nós devemos nos dedicar, não é verdade? Como? Assistindo os cultos online que está passando na televisão, assistindo a aula da IBD, que é o que você está fazendo agora. E quando tiver EBF na sua igreja, você participe também da EBF. Isso é muito importante, você vai estar fazendo a obra de Deus. Então, quando foi no dia seguinte, Eli veio perguntar para Samuel o que Deus tinha falado para ele. Então ele chegou em Samuel e disse: Samuel, o que foi que Deus falou para você ontem? Samuel ficou com medo, ele não queria falar para Eli o que Deus tinha falado com ele. Mas Samuel insistiu, mas
Samuel não, desculpa. O profeta Eli insistiu. Pode falar, Samuel. Ele falou, olha, o que eu tenho para falar não é muito agradável. Ele falou, não, mas pode falar. Que seja feita a vontade de Deus. E foi isso que Samuel fez. Samuel falou assim, profeta Eli, Deus não está contente com o que os seus filhos andam fazendo. E por isso ele falou que os seus filhos irão morrer. Eli, a princípio, ficou muito chateado, mas ele disse que seja feita a vontade de Deus. E foi isso que aconteceu. Quando os inimigos de Deus invadiram a terra de Israel, eles mataram Hófines e Finéias e também Eli morreu nessa batalha. Foi feito o que Deus falou que ele iria fazer, né? Então, a partir desse momento, Samuel passou a cuidar do templo. Samuel passou a cuidar da casa do Senhor, né? E Samuel crescendo, servindo ao Senhor no templo, né? Sempre com muita atenção a tudo que Deus dizia para ele fazer, né? Ele começou a cuidar do povo com obediência e prestando muita atenção nos ensinamentos que Deus passava para ele. Então, crianças, Deus quer ter uma amizade com você, assim como ele teve com Samuel. Deus quer ter uma amizade com você para você fazer o seu serviço, né? O serviço do Senhor. Você pode ser, quando você crescer, você pode ser um pastor, você pode ser um dirigente de louvor, você pode ser um dirigente do círculo de oração, né? Você pode fazer muitas coisas. Você pode ser um missionário, uma missionária, por que não? Não é verdade? Você pode também, assim como a tia Lenita, ser um professor da escola dominical, uma professora do culto infantil. Você pode, quando você crescer, você pode fazer todas essas coisas. Aí você me pergunta, mas tia Lenita, só quando eu crescer eu posso fazer isso? Não, crianças. Agora de pequeno você pode fazer muitas coisas, sabia? Então, o que você pode fazer? Você pode estar fazendo o serviço do Senhor, mesmo pequeno. Como? Bom, vamos lá. Prestando atenção nas aulas que você está assistindo, agora que a tia Lenita está falando, né? Louvando no momento que é para louvar, não ficar prestando atenção em outras coisas, pegando a sua Bíblia, lendo ela todos os dias, falando de Jesus para sua família, para os seus amiguinhos, para as outras pessoas. E tudo isso é serviço ao Senhor. E isso você pode fazer, falar de Jesus e fazendo tudo com alegria, para a glória de Deus. Então, hoje mesmo você já pode começar fazendo isso, a fazer o serviço do Senhor a todo o momento. Então, vamos a um cântico agora, crianças? Vamos lá, vamos aprender com a tia Lenita? Vamos lá. A todo momento, aprendendo a servir ao Senhor. A todo momento, aprendendo a servir ao Senhor, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e servindo pelo caminho, e servindo pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E servindo pelo caminho, e servindo pelo caminho. Glória a Deus, criança. Então, vou deixar um desafio para você essa semana. Você vai pegar uma pessoa da sua família, ou um pastor, ou alguém que você lembra da sua igreja, e você vai orar para essa pessoa para que ela possa continuar servindo ao Senhor, para ela possa continuar servindo com alegria. Ore também por mim, pela tia Lenita, porque também eu estou servindo ao Senhor dessa forma, dando aula para vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês e que vocês possam procurar da melhor maneira possível servir ao Senhor. Vamos orar para encerrar a nossa aula? Bendito Deus, muito obrigado por essa aula. Que o Senhor possa me ajudar, Deus, a servir ao Senhor da melhor maneira possível, Pai. Que eu possa te agradar e que eu possa sempre te servir. Em nome de Jesus, amém. Boa semana e até a próxima. Deus abençoe. Amém?